Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 1º de julho de 2024. Ghostbusters se renova após 40 anos de franquia. Parte 3. Movimentado e esperto, Ghostbusters, Apocalipse de Gelo mostra uma nova cara da série em seu 5º filme. Os Caça-Fantasmas, lançado em 1984 e depois adotado pelos fãs com seu título original, Ghostbusters, estourou nas bilheterias, tal qual sua sequência, produzida em 1989. Todo esse sucesso quase foi jogado no lixo em 2016, com a estreia de um filme pavoroso que traz uma versão feminina dos Caçadores de Fantasmas de Nova York. Um equívoco imperdoável, vergonhoso para os envolvidos. Por isso, em 2021, causou sensação uma boa retomada das aventuras, desta vez resgatando o grupo original de heróis cientistas. Surgiu ali uma nova geração de protagonistas, lado a lado com os veteranos. Dois são herdeiros de um dos Ghostbusters originais. O grupo do novo filme, que enfrenta fantasmas capazes de levar a Terra a outra era glacial, tem na liderança Paul Rudd, como um professor boa praça. No livro dos médiuns Allan Kardec também esclarece sobre os fantasmas. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projetis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Muitas vezes o derribamento se dá, de fato, outras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, cepos que rolam pelo assoalho. Acorrem as pessoas da casa e encontram tudo, calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o tumulto. As manifestações desta espécie não são raras, nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história desta natureza. É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade quase sempre para satisfação de interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas, pela educação, a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Em coisas terríficas se convertem as mais simples, quando se lhes desconhecem as causas. Ninguém mais terá medo dos espíritos, quando todos estiverem familiarizados com eles e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas com uma legião de demônios. Na Revista Espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos deste gênero, entre outros a história do espírito batedor de Bergzabern, cuja ação durou 8 anos, números de maio, junho e julho de 1858, a de Beusdorf, agosto de 1858, a do padeiro das grandes vendas, perto de Dieppe, março de 1860, a da Rua des Noyers, em Paris, agosto de 1860, a do espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Danado, fevereiro de 1860, a do fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. Segue Allan Kardec, em geral, é um erro ter-se medo.
A presença desses espíritos pode ser importuna, porém, não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda gente deseja ver-se livre deles, mas, geralmente, as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam, e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Como dissemos, porém, acima, alguns aqui assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito, por um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir, nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos, ou apavorantes, que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.